Já estamos de volta aqui com o programa Consciência Próspera. E nesse segundo bloco do programa a gente vai estar conversando aqui com o autor do livro Conexões Empreendedoras. O autor se chama Renato Fonseca. Bem-vindo, Renato. Tudo bem, Samuel? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. E esse tema, né, que é um tema bem em voga, né? Principalmente a gente estava falando, segundo no bloco anterior, de redes sociais, essas coisas todas, mas vamos começar por empreendedorismo. Na sua opinião, Renato, quais seriam as qualidades essenciais de um bom empreendedor? Essa é uma pergunta muito legal. O empreendedor é aquela pessoa que consegue realizar visões, realizar propósitos. E a gente pode observar, aprendendo com empreendedores, alguns tipos de comportamento que são manifestados. Por exemplo, a habilidade para perceber oportunidades, para perceber situações interessantes que podem se desdobrar em um bom negócio ou até em uma realização pessoal. Eu gosto da definição empreendedor é aquele capaz de realizar visões, porque ela extrapola o universo dos negócios e passa a considerar todo tipo de realização que você realmente deseje fazer. Negócios pode ser uma delas, desenvolvimento de carreira pode ser outra, ou alguns projetos pessoais. A gente falou de habilidade para oportunidades. Quando a gente fala em empreendedorismo e negócios, nós estamos falando em riscos. Então, o empreendedor é alguém também que tem que lidar com riscos, com a possibilidade de não dar certo. E para isso procurar reduzir a chance de dar errado, o que a gente chama de cálculo do risco, que é fazer um bom planejamento, que é antever situações que podem não ser exatamente as ideais. Outra característica bastante importante, que a gente fala bastante no Conexões Empreendedoras, é a habilidade de desenvolver redes de contato, a habilidade de desenvolver relacionamentos. É através dessa habilidade que o empreendedor tem acesso à solução de problemas, a outras oportunidades de aprendizados e informações. Esse conjunto de comportamentos ou atitudes, a gente poderia até falar de alguns outros, mas esse conjunto, quando a gente começa a observar as pessoas praticando, olhar para dentro da gente e ver que a gente pode melhorar em alguns aspectos, são bem interessantes para melhorar a nossa atitude empreendedora. Entendo. E você tem trabalhado por muitos anos, né, com empreendedores, né? Você poderia compartilhar com a gente uma lição de algum desses empreendedores de sucesso que você se encontrou assim na vida, que foi bem interessante? Olha, são muitas lições que a gente observou e pôde acompanhar ao longo dessa trajetória de muitos anos com o empreendedorismo. Mas as que mais me chamam a atenção é a capacidade de refazer situações, de vivenciar momentos nos quais as coisas não deram certo e ter energia suficiente para levantar a cabeça, sacudir a poeira, dar a volta por cima e buscar caminhos diferentes para a realização. O empreendedor é alguém obcecado por realizar. Tudo que está aqui no estúdio, por exemplo, um dia esteve na mente de alguém. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre visão, mas essa visão se transforma em realidade por causa desse desejo de realização do empreendedor. E a perseverança e a determinação são fundamentais para que isso aconteça. Então, algumas lições que me vêm à mente passam por pessoas muito perseverantes, não teimosas, mas perseverantes, por pessoas que conseguem organizar recursos, conseguem fazer um certo planejamento, conseguem ter foco nas suas ações e conseguem mobilizar recursos econômicos, financeiros, pessoais até, para transformar aquela visão em realidade. Eu acho que a grande lição é que é possível fazer as coisas saírem da mente e se transformarem em realidade. A gente chama isso de empreendedorismo, a gente chama isso de atitude empreendedora para a realização. Muito bem, nesses processos todos de mudança da qual a gente está vivendo, qual a importância do capital social para esse empreendedor? Capital social na minha opinião, ele é mais importante até do que o capital financeiro, porque através do capital social você consegue o capital financeiro. Capital social significa pessoas com as quais você pode contar, pessoas que acreditam naquilo que você está propondo, naquilo que você está apresentando. Não significa pessoas que você conhece, e nem pessoas que você recebeu cartões, Sim. ou pessoas que você tem lá no seu Facebook como amigos. Isso, o capital social significa aqueles com os quais eu possa contar ao longo da vida. E para que eu desenvolva capital social,
eu também tenho que ter algumas atitudes. E aí no Conexões Empreendedoras a gente fala de 3 regrinhas, que é a doação, estar sempre preparado para oferecer algo. Puxa vida, conheci o Samuel agora, estou entendendo o que o Samuel faz e sei que eu posso ajudar em alguma coisa. Oferecer essa oportunidade de aprendizado para a pessoa que você está tendo relacionamento. Pode ser que a interação fique só nesse âmbito mesmo, mas pode ser que ela receba algo em troca, no sentido de reciprocidade, e se desenvolva ao longo do tempo, se transformando em confiança. Então a primeira coisa é doação. A segunda é disponibilidade, estar sempre aberto a acolher as pessoas e, de alguma forma, auxiliá-las, aconselhá-las, fazer aquilo que você pode fazer por elas naquele momento. E a rastreabilidade, que é encontrar essas pessoas na sua base de dados, pode ser num computador, num caderno, num porta-cartões, para que você saiba que o Samuel, que trabalha na TV Biosegredo, tem essas competências e gosta de tais e tais coisas. Só essa informação rastreável, com o passar do tempo, pode fazer com que a gente, no futuro, interaja em alguma coisa que desenvolva um interesse comum. Articular esses encontros, desses relacionamentos sociais ao longo da vida, ao longo de uma carreira, é fundamental para trazer capital social para o empreendedor. Muito interessante. E o livro que o Renato Fonseca lançou é Conexões Empreendedoras. Ele está na nova edição, é isso? Ele está. Ele foi lançado em julho de 2010, a primeira edição esgotou-se rapidamente, em alguns meses, e agora a segunda edição foi lançada e está nas principais livrarias do país. Ele é uma forma de doação, ele é uma forma de compartilhamento de toda essa experiência adquirida sobre empreendedorismo, sobre redes sociais. E qual foi o seu objetivo ao lançar esse livro? Então, foi justamente disponibilizar para a sociedade, para as pessoas interessadas, para quem está pensando em iniciar um negócio, para quem está pensando em aprimorar as suas características empreendedoras. O livro traz esse contexto com casos, com histórias, e aborda também, de uma forma bastante focada, a questão da rede social no trabalho da atitude empreendedora, no desenvolvimento da atitude empreendedora. Quando eu falo rede social, eu não estou falando de mídia social, de Orkut, que seria Twitter, a próxima pergunta, Facebook afinal, e tudo mais. Eu estou falando de gente com gente, mais do que isso, de gente se importando com gente. Quando você começa a orbitar nesse mundo, você encontra caminhos para realizar projetos. Muito bem. Vamos ver aqui as nossas participações aqui via chat. Lembrando que todos que estiverem participando aqui do programa Consciência Próspera, que estamos aqui ao vivo pela TV Biosegredo, vai estar concorrendo também, porque o nosso convidado Renato está aqui também fazendo uma doação. E um dos exemplares também vai estar autografado para vocês retirarem aqui nos estúdios da TV Biosegredo. Um livro que vamos sortear é Conexões Empreendedoras e o outro do nosso convidado Carlos Torres, que é 2012. Então, hoje, participe via chat, vamos concorrer a esses prêmios, né? E vamos ver aqui a participação via chat do Lucas. Boa noite, Samuel e Renato. Renato, gostaria de saber a sua opinião. E qual a perspectiva sobre o comércio pela internet. Abraços, Lucas. Boa questão, Lucas. Internet é um veículo extraordinário para a gente fazer relação com outras pessoas e também fazer negócios. Eu acredito muito no comércio via internet, no e-commerce. Lembro que ele tem que ser também planejado, estruturado, até com perspectivas um pouco diferentes das tradicionais, porque nós não estamos falando de uma loja de bairro que vai atender uma clientela com o perfil que está ali exposto para ser entendido. Nós vamos muitas vezes atender nichos de clientes interessados em determinado produto e a gente tem que entender sobre esses clientes. Comércio pela internet demanda também não só a venda, mas entender os processos de pagamento, de como é que a gente vai fazer com que o produto chegue ao cliente, de entrega, de distribuição, de logística, de contato com fornecedores. Enfim, é um negócio, como os outros, que tem que ser estudado, aprimorado, para que você tome a decisão ou não de investir. Mas é, sem dúvida nenhuma, um veio importante de oportunidades que a tecnologia traz para a gente. E nós estamos em fevereiro, o ano ainda está, vamos dizer, iniciando, né? E muitas pessoas têm procurado como é que pode desenhar a sua visão de futuro, ou seja, sua carreira, seja na sua empresa, seja pessoal. Quais as dicas que você daria sobre isso? Sobre eu vou tentar ilustrar com um caso, até que é citado no Conexões Empreendedoras,
de um estudante que tinha uma visão de futuro. Ele construiu uma fotografia de que ele seria um executivo para comércio com países do Oriente. Sim. E entrou na escola de administração e, seguindo a trajetória comum, optou por comércio exterior. Mas ele começou a desenvolver algumas estratégias que o diferenciavam dos seus colegas. Uma delas foi ir para a Europa fazer um curso de comércio exterior no meio, mais ou menos, do segundo e do terceiro ano, nas férias ali. E aí ele ficou 2 anos, antes de viajar, juntando dinheiro para conseguir financiar a viagem, fazendo estágio, fazendo algumas atividades. E isso mostra a visão de futuro, trazendo ações para o momento presente. Quando a gente fala em futuro, nós não estamos preocupados com o futuro. Estamos preocupados com a energia necessária para tomar uma decisão hoje, nesse momento. Então ele estava ali, puxa, eu quero fazer o curso, eu vou começar a fazer um trabalho de poupança para conseguir fazer a viagem. Fez a viagem, voltou, e muito mais do que o conhecimento técnico que ele recebeu, foram as pessoas que ele conheceu na Europa, de várias partes do mundo, e que acabaram interagindo com ele. Bom, nos últimos anos da faculdade, ele se propôs a aprender o mandarim. E investiu nisso, e começou a fazer um negócio, além de aprender a língua, que eu achei muito interessante. Como ele queria trabalhar com comércio exterior, com o Oriente, ele passou a ler artigos, revistas, ver entrevistas com os executivos dessas empresas. E passou a interagir com eles via e-mail. Puxa, vi um artigo, minha opinião é essa, e oferecer soluções ou comentários. Fez isso com muitos executivos, assim, e recebeu algumas respostas. A partir dessas respostas, ele começou a interagir com as empresas, acabou conseguindo trabalhos, e quando ele se formou, ele naturalmente estava no mercado de trabalho, construindo a trajetória entre o que ele tinha sonhado e com a visão. Enquanto os colegas estavam aprendendo como é que mandava currículo, ele já estava inserido na atividade. Isso é uma forma de expressar o que é o poder da visão. Como eu falei no início, tudo que está aqui um dia esteve na mente de alguém. E o que importa é essa fotografia no presente, para você ter decisões no presente que o levem ao futuro. Mas as pessoas às vezes perguntam, pô, Renato, então não posso mudar? Claro que você vai mudar a sua trajetória, e é bem provável que isso aconteça, porque novas experiências, novas oportunidades vão surgindo. O que importa é a visão de futuro que inspira o presente. Esse talvez seja entre aspas, segredo dessa questão toda. Eu tenho que saber o que eu faço hoje para ir para algum lugar. Se eu vou mudar de direção amanhã, eu vou saber de novo o que eu faço amanhã para ir para aquele novo lugar. O que eu acho que não é muito coerente é eu fazer isso todo dia. Então hoje eu quero ir para lá, amanhã mesmo eu quero ir para outro lugar, e fico andando em círculos e patinando. Né? Mas sempre ter grandes bandeiras que impulsionam a nossa trajetória profissional. Isso é muito importante. Isso faz as coisas acontecerem. Muito bem. Vamos aqui dar atenção aos nossos amigos que estão participando aqui via chat. A Juliana está aqui dando oi, que está participando também do sorteio. Obrigado, Juliana. A Emilene está na Hungria. Olá, Samuel, estou acompanhando a entrevista, grata pela partilha e prosperidade. O Stefano. Oi, pai, como você está bem? Você está bem? Eu estou vendo o seu vídeo e está interessante e bem legal. Legal, Stefano e Fabiola, muito obrigado pela audiência, um beijo para vocês. A Helena, querida amiga Samuel, estou adorando o programa, obrigado pelo carinho e conhecimento. Helena Ruiva, beijos. Aí vem a Helena também fazendo uma pergunta, boa noite. Como encontrar nosso melhor potencial, diferenciais em nós? Obrigado. Primeiro, tendo clareza, discernimento daquilo que você deseja, Helena. E isso é fácil de falar, difícil de fazer, porque toda escolha representa milhões de perdas, de caminhos que a gente não vai trilhar. Mas é importante fazer uma escolha. Qual que é a sua bandeira, qual que é o seu foco nesse momento? Isso é fundamental. E aí, começar a observar você mesma e outras pessoas com as quais você pode aprender sobre atitudes que elas têm. Eu acho bem interessante, sempre recomendo a leitura de biografias de pessoas que você admira. Dentro das biografias delas, porque são pessoas que estão realizando, você vai encontrar vários indícios de atitude empreendedora que você pode se colocar no lugar. Se eu estivesse naquela situação, o que é que eu faria? Eu agiria dessa forma, daquela. Com isso você vai aprendendo sobre você mesmo. E aí
verificando se você pode avançar nas direções que você deseja. Às vezes você até fala o seguinte, Samuel, puxa vida, isso aqui é uma atitude de comportamento empreendedor, mas eu não me sinto bem praticando-a. E você tem que respeitar essa sua questão particular, né? Mas essa decisão por consciência é o que importa. E com certeza a gente pode melhorar vários elementos de atitude empreendedora, porque eles fazem parte do nosso contexto, da nossa sociedade, e todo mundo tem um pouco desses elementos. Muito bem. O Ninon, que está em Porto Alegre. Olá, Samuel, parabéns pelas entrevistas de hoje, em especial esta sobre empreendedorismo. Gostaria de saber qual a visão do Renato sobre empreendedores que são extremamente criativos e persistentes, mas não conseguem manter o foco nos seus negócios, o que os leva a volta e meia a ter que recomeçar. Grande abraço, Ninon. Bom, empreendedores criativos e inovadores são os empreendedores do século XXI, mas é preciso ter foco. E muitas vezes, se a personalidade da pessoa a leva a não ter esse foco por causa da intensa criatividade, isso é comum, associe-se a alguém que tenha disciplina e foco. Então, trabalhe nas questões criativas, estratégicas da empresa, e o seu sócio vai trabalhar nas questões administrativas, de gestão, etc. É uma saída para que você consiga desenvolver um negócio que tenha começo, meio e prosperidade, né? Que tenha continuidade, para que ele não se perca, né? Mas continue investindo na criatividade e na inovação. Isso é fundamental. Agora, gestão e disciplina também são para fazer as coisas acontecerem. Muito bem, mais uma aqui no chat. Pedro pergunta, o índice de mortalidade das pequenas e médias empresas é altíssimo. Entre várias razões, destaca-se a falta de preparo do empreendedor para gerenciar com eficiência a empresa. Como você entende que isso poderia ser minimizado? Bom, aprendendo a fazer gestão. E são 3 aspectos fundamentais para você gerir uma empresa. Os aspectos financeiros, custos, fluxo de caixa, pontos de equilíbrio, demonstrativo de resultados, fundamental aprender sobre finanças. Os aspectos de venda, afinal, a empresa é uma sucessão de processos voltados para a venda. Tudo que acontece numa empresa é para culminar na venda. A gente separa elas em atividades, em departamentos, sim, por organização, mas tudo é voltado para a venda. Então, dominar a competência comercial é fundamental. O que é que o meu cliente deseja, como é que eu ofereço isso para ele, o que é que ele gosta de... como é que ele gosta de se sentir dentro da minha empresa. Então, os ouvidos atentos aos desejos dos clientes são fundamentais. Nós falamos de finanças, nós falamos de aspectos comercial, de vendas, e o terceiro é entender como é que a empresa funciona em seus processos. Quais são as atividades que têm que ser desempenhadas para que você desenvolva equipes competentes e faça com que o negócio tenha condições de prosperidade. Aprender sobre isso, se conscientizar sobre isso, é fundamental para a gente reduzir essa causa de mortalidade empresarial. Muito bem. A Lúcia Matos. Olá de novo, Samuel. Minha pergunta para o Renato é: pretendo montar uma empresa, mas não tenho claro o produto a ser desenvolvido. Que dica você pode me dar? Abraços, Lúcia. Observe o mundo, observe a comunidade próxima da sua casa, observe o seu entorno, veja as necessidades e desejos que as pessoas estão expressando. Esse é o primeiro sinal de detecção de oportunidades. Eu me lembro de um bairro onde todos os dias alguém falava: puxa vida, né, eu preciso ir lá na cidade para buscar carne. E aí tinha que pegar o carro e sair do bairro e tal. Aí alguém falou assim: puxa vida, eu preciso trazer uma casa de carnes aqui para dentro do bairro. Mas então isso vai funcionar? Não necessariamente. É preciso ver se existe no bairro escala para que a loja, né, a empresa se mantenha e gere lucro. Então, além de perceber oportunidades, que são desejos e necessidades do público, a gente tem que verificar se explorar aquela necessidade é viável, né, em investimento financeiro, em existência de mão de obra, em tecnologias, enfim, se vale a pena, em termos de lucratividade, trabalhar naquele segmento. Isso se chama plano de negócio. E, na verdade, é uma curva de aprendizado sobre a empresa. Aliás, Samuel, a pergunta não é como é que eu abro a empresa. A pergunta é como é que eu ganho dinheiro com a empresa.
Porque quando a gente faz essa pergunta, e eu não estou querendo dizer aqui que seu objetivo é ou não é ganhar dinheiro, mas empresas têm que ser lucrativas, mas quando você fala como é que eu ganho dinheiro, você automaticamente fala assim, puxa vida, além de abrir as portas, eu tenho que ter algumas sutilezas que realmente encantem e atraiam o cliente. E isso faz toda a diferença. Então, aprender sobre o negócio significa começar a entender as sutilezas que atraem o cliente. E nada melhor do que mergulhar no mundo dos negócios antes de abrir a empresa. Conversar com fornecedores, conversar com quem já está no mercado, com futuros clientes, aprender o jogo, para depois ter condições de entrar nele. Claro que a gente vai aprender também durante o processo, jogo, mas dirigir um carro sem saber o mínimo de direção é dar tombada na serra. A Cláudia do Rio de Janeiro diz: estou tão atenta que nem consigo me pronunciar. Adoraria participar do sorteio do livro, pena que estou longe. Está participando, viu? Gratidão pelas sementes de conhecimento que seus convidados e você compartilham com tanto carinho. Cláudia, você mesmo estando no Rio de Janeiro está participando. Se você for sorteada, a gente observa algum meio que seja interessante que chegue até você, via correio, SEDEX, a gente dá um jeito, a gente consegue algum meio de chegar. Vamos ver na hora do sorteio, né? Vamos aproveitar e já vamos fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio. Muito bem. Então, assim, ele não pode ver a lista, então não pode olhar para cá. Vamos sortear, então, primeiro Conexões Empreendedoras. De um número de 1 a 17. 13. 13. Que ótimo. A Emilene ganhou esse livro. Emilene ganhou o livro Conexões Empreendedoras. Emilene, agora vamos ter que dar um jeito de esse livro chegar até aí na Hungria, né? Vai chegar assim. Muito bem. Agora vamos sortear o livro do nosso amigo Carlos Torres, 2012. Fala de 1 a 17 menos o 13. 7. 7. Maurício. O Maurício ganhou o livro 2012, A Era de Ouro, do Carlos Torres. Maurício, então, Maurício já está em São Paulo, então ótimo, pode retirar aqui no estúdio da TV Bio Segredo. E aí, Milena, a gente vai encontrar um jeito para que esse livro chegue até a Hungria, para você ter a oportunidade de ler esse livro do autor Renato Fonseca. Vou pedir para o nosso convidado, vou fazer o seguinte, em vez de você fazer a mensagem final, eu vou pedir para o Ale, por favor, Ale, coloca o nosso acróstico do dia, que sempre todos os programas têm um acróstico que o Luiz Gonzaga escreve sobre o tema do programa. Por favor, Ale. E o acróstico que ele escreveu, ele escolheu o tema Conexões Empreendedoras. E ele escreveu o acróstico assim: empreendedor tem que ser bem determinado, e muitos são os que deixam o mundo iluminado. Preciosidade é quem tem perfil desbravador, e rasga horizontes, rasga sem nenhum temor. E esses homens são os que fazem e acontecem, e modificam a história. Eles sempre aparecem. Navegamos todos, embarcados em suas naus, e descobrimos diversos enigmas, bons ou maus. Estar em conexão com cada empreendedor é descerrar dúvidas e ver o mundo promissor. Os rastros que eles deixam não são apagados. Resiste às intempéries, eles ficam eternizados. Aprendemos com os cientistas e os espiritualistas. São os colírios que fazem bem às nossas vistas. Conexões Empreendedoras, escrita por Luiz Gonzaga Ferreira. Obrigado, Luiz. Muito legal, muito legal. O que você achou da mensagem? Excelente, maravilhosa. Muito bom. Estamos encerrando o programa. Claudete, obrigado também pela participação aqui no chat. Está muito bom o programa, está mandando beijos. Vamos pedir para o nosso convidado deixar a sua mensagem final para os nossos amigos que estão acompanhando ali. Bom, eu queria convidar os nossos telespectadores, a continuarem até a conversa no blog que eu tá aparecendo lá, produzo, Conselheiro Criativo. www.conselheirocreativo.com.br. Lá tem assuntos sobre conexões empreendedoras e outros assuntos ligados a empreendedorismo, inovação e empregabilidade. Gostaria muito de interagir com vocês lá. Foi muito legal o programa, parabéns, super gostoso estar participando. Nós que agradecemos. Obrigado. E está aqui feito o convite para voltar outras vezes. Com muito prazer. Compartilhando suas experiências e conhecimentos. Com muito prazer, é uma honra. Obrigado, boa noite. Agradecemos sua participação aqui no programa Consciência Próspera. Esperamos você na próxima semana, nesse mesmo horário, das 21 horas, toda terça-feira, das 21 horas às 22 horas, sempre doando essas presenças de nossos amigos convidados, com suas experiências de vida, dicas e engrandecendo nossas consciências, tornando-as mais prósperas. Ótima semana para você, sucesso e até lá!